Novembro Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho contar para vocês algumas coisas que eu andei fazendo, algumas não, tudo que eu andei fazendo no mês de novembro em termos culturais, o que eu li, o que eu comprei de livro, o que eu assisti, essas coisas. Antes de continuar, peço para você curtir esse vídeo, caso ainda não tenha curtido, que se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, e que me siga no Instagram, o que vi do mundo, né? Lá eu não sou tão frequente assim, na verdade meu compromisso de frequência é mais com o YouTube do que com o Instagram. Agora, bora lá, vamos ao que eu li. Eu li 2 livros, em meados de novembro eu deixei um dos empregos, né? Eu tinha 3, agora eu só tenho 2. Mas eu ainda não tenho tanto tempo assim, né? Porque agora é fim de semestre, então TCC, tive que escrever um texto para publicar, então várias leituras de artigos, TCCs, essas coisas, trabalho, e eu estou extremamente cansada ainda, não rendeu. Então, assim, finalizei 2 leituras. Uma leitura foi no Kindle, que eu esqueci de trazer meu Kindle, mas assim, Kindle foi o livro do Saramago, A Caverna. Quando eu fiz O que Esperar de Saramago, eu perguntei para vocês o que vocês achavam que eu deveria ler ainda de Saramago, né? Eu apresentei tudo que eu li e perguntei o que mais eu deveria ler, o que era bem interessante e eu não tinha comentado. Aí vocês me sugeriram, assim, me sugeriram algumas coisas, mas os 2 títulos mais reincidentes foram A Caverna e o outro Caim, né? Eu li A Caverna agora. E eu gostei bastante, é uma história que tem a ver com capitalismo, até a caverna é a caverna de Platão e tal, mas a gente está aqui numa situação em que um senhor oleiro, né, faz potes, essas coisas. Ele é um artesão, né, ele trabalha com a filha e tal, a filha é casada, e eles estão num momento em que as pessoas estão perdendo interesse por esse tipo de trabalho manual, certo? A gente está aqui num período da valorização da industrialização. Então tem um certo centro, e esse centro é o que? É o centro da cidade? Não necessariamente, né? A gente sabe que é um local físico, mas esse centro é um centro de tudo, centro do poder também, né? Eles que determinam as coisas. Então, não querem mais comprar os potes dele, né? Os potes de barro, tudo que ele faz. Ele é uma pessoa que deixa de ser interessante para o mercado capitalista, porque ele faz um trabalho que é manual. Hoje a gente critica o capitalismo e o trabalho manual é mais valorizado, mas na época, no começo, as pessoas queriam coisas industrializadas. Então, assim, havia uma demanda por coisas de plástico, então assim, pote de plástico, não de barro. Então as pessoas não estavam querendo mais, não havia demanda e o mercado é cruel. Então assim, ele tentava vender, levar e tal, e ele foi se tornando um excluído desse sistema e tal, e a gente vai percebendo a mudança paulatina das coisas, esse centro, um centro de poder em que aquela situação bem capitalista, que o empregado não é o dono, mas o empregado se sente revestido de uma autoridade, porque está falando em nome do dono, então, assim, por contaminação, por transferência, acaba agindo de maneira tão odiosa quanto os donos do meio de produção, né, para falar numa linguagem bem marxista e tal. E esse velhinho muitas vezes é maltratado e tal, aí ele tenta ainda negociar, mudar o produto, né? Então, em vez de fazer potes, fazer, sei lá, bonecos, e ainda dá uma chance, enfim. A gente está nesse período de transição aí, do trabalho manual para o capitalismo. E por que a caverna? Ora, porque tem aquele lance da caverna de Platão, né? Do filósofo que sai da caverna e percebeu que lá dentro só tem a sombra das coisas, né? As pessoas viam a sombra porque a luz que entrava pela caverna refletia a sombra e as pessoas viam a sombra pálida do que era real e acreditavam que aquela sombra era real. Até o filósofo sair lá fora e falar para as pessoas, os que estavam aprisionados, que o que eles estavam vendo não era realidade, era uma imitação da realidade, né? Isso no mito da caverna. E aí os aprisionados acabam matando o filósofo que avisa as pessoas, né? Que ligam a real, assim, né? Dá esse choque de realidade, mas não quiseram saber. Então tem um lance assim meio também. E mais pro fim, o velhinho lá ver quem é que tá acorrentado, afinal, é bem interessante.
Outro livro que eu li foi O Lustre, da Clarice Lispector, no último livro que vocês escolheram. Aí não vou fazer mais isso, gente, porque não tô gostando muito dessa dinâmica, porque agora eu tenho menos tempo para ler, acabo lendo menos, e aí tudo que eu leio é por obrigação, aí tá ficando pesado para mim. Por quê? Porque eu tenho a leitura compartilhada, agora eu tô lendo O Povo Brasileiro. Aí depois um livro que vocês escolhem, eu fico tendo que ler esses livros e aí, às vezes eu tô a fim de ler outras coisas, mas aí eu tô com pouco tempo, eu acabo lendo porque tenho que ler para comentar, porque vocês escolheram isso e aquilo, e aí eu me sinto obrigada, e aí já fica muito pesado para mim. Eu já tenho muitas outras coisas que me obrigam a cumprir prazo, a cumprir, enfim, eu tenho já muitos outros compromissos que são obrigatórios, que eu tenho que cumprir prazo, entregar, fazer. E se leitura também for assim, vai ficar cansativo. Porque eu tenho menos tempo, né? Se eu tivesse mais tempo, daria pra fazer tudo numa boa. Então, para ano que vem, eu vou ficar no máximo com um livro, assim, lendo com vocês, sei lá. Talvez eu leia Ulisses, vamos ver. Ulisses do Joyce, vamos ver. Não prometo nada. Mas não vou ficar com dois, assim, lendo paralelamente com vocês, não. Porque acaba exigindo muito de mim, tá? E aí, esse da Clarice era o último da Clarice que me faltava para ler. Para eu fazer o que esperar de Clarice, né? Então, já estou para fazer o que esperar de Clarice. O que significa que eu nem vou fazer um vídeo sobre este livro, vou fazer um vídeo sobre a Clarice. E aí eu comento tudo, tá bom? Vamos ver se ainda neste mês de dezembro sai, sei lá. Ou se não sai em dezembro, vai sair em janeiro. O próximo, o que esperar vai ser de Clarice Lispector, tá bom? Então, mas aqui, só para vocês não ficarem no vácuo, aqui a história, uma daquelas histórias das mulheres da Clarice, lembra muito... Perto do Coração Selvagem, a personagem principal, né? Mesmo porque o Perto do Coração Selvagem foi o primeiro livro dela. Esse aqui é o segundo. Então, a gente vê muito da Joana nessa Virgínia aqui. A gente lembra também da Hora da Estrela, da Macabeia, né? Então, essas personagens femininas. É mais uma personagem como as outras, né? Não é exatamente a mesma história. Bom, fazendo o vídeo, vocês vão saber. Aí eu comprei um livro neste mês, que foi esse aqui, Intelectuais Mediadores, Práticas Culturais e Ação Política, um livro organizado pela Ângela de Castro Gomes, Patrícia Santos Hansen. É um livro em que cada autor tem um capítulo, e aqui eles falam de mediação de cultura em diferentes países. Fala da mediação de cultura do México pré-revolucionário, como o processo de mediação, alfabetização foi importante para a Revolução Mexicana. E eu li, assim, acho que uns 2 textos aqui, tem mais para ler. Eu li para um artigo, um texto que eu tinha que escrever. Eu comprei para isso, gostei bastante. Agora, os filmes que eu assisti, acho que o último vídeo, um dos últimos vídeos que eu publiquei foi sobre os filmes e séries que eu assisti, né, no mês. Então, no mês não, né, nos últimos tempos, porque eu não faço bem por mês essa questão de filmes e séries. Eu junto ali nos últimos tempos e comento. Então, assim, Netflix, eu assisti Missa da Meia-Noite, aquela série muito comentada, bem horripilante. E aí eu falei pra vocês, no vídeo respondendo perguntas, eu não gosto de filme de terror, né? Agora, por que eu achei isso interessante? Por que eu comecei a assistir? Porque não é só terror, aqui mistura um pouco de religião e terror, e aí eu gostei mais. Tem uns diálogos muito interessantes, assim, bem intrigantes, eu achei o máximo. O Homem das Castanhas, que é uma série, eu acho que é dinamarquesa, que é uma série sobre serial killer, que tem todas as questões clássicas do gênero, assim, nada de mais, nada de menos. Quem gosta de serial killer, filme, série, assista que vai gostar. Filme, eu vi um filme chileno chamado Tony Maneiro. Esse Tony Maneiro é o personagem do John Travolta naquele filme Os Embalos de Sábado à Noite. Aqui a gente está na ditadura do Pinochet. E aí tem um senhor, um cara de meia idade, que o sonho dele é fazer esse cover aí do Tony Maneiro, participar de uma programação da TV, concurso, né? Programação, concurso para ganhar, né, a melhor imitação do Tony Maneiro e tal. E ele faz de tudo para conseguir isso. Numa ditadura do Pinochet. E ele é totalmente inescrupuloso, assim, ele não mede esforços. Até os colegas dele lá em apuro, ele larga na mão qualquer um. Esse é o pior amigo, porque você acha que é amigo, não é. E esse larga qualquer um na mão, larga qualquer um se lascando para participar desse concurso, para, sei lá, candidato, né?
Agora, na Amazon, eu vi a 5ª temporada da série da vida, This Is Us, né? Que eu sou apaixonada por essa série. Aí vi 3 filmes. Eu vi A Flor do Meu Segredo, do Almodóvar. Não é um filme novo, sei lá, deve ter uns 20, mais de 20 anos. Não tinha visto ainda, está na Amazon. E assim, tá longe de ser um dos melhores do Almodóvar, mas ainda assim, Almodóvar tem umas passagens bem interessantes que eu gostei. Com a Carmen Maura, é uma escritora lá que entra em crise dos casamentos e tal. Ela depois ela acaba se tornando crítica do próprio trabalho dela, né? Eu assisti aquele filme que concorreu ao Oscar, o sul-coreano Minari, né? Acho que a senhorinha lá, a velhinha, ela ganhou o Oscar de melhor atriz. É a história de uma família que vai para os Estados Unidos, né, em busca de uma vida melhor, né? Eles acabam morando lá no trilho, no barracão, uma coisa assim. E tem umas passagens muito bacanas. É um casal com duas crianças pequenas, um menino e a menina. O menino é uma gracinha, os lances dele com a vovozinha lá, que ganhou o Oscar, é muito bacana. Eu assisti também Era Uma Vez Hollywood, que é o último filme do Tarantino, que acho que estava no cinema em 2019, eu acabei não vendo. E aqui é uma paródia ao cinema, é uma metalinguagem, a gente tem que... Metalinguagem é o cinema falando do cinema, né? A gente tem a personagem do Leonardo DiCaprio, que é um ator famoso, e tem o Brad Pitt, que é o seu dublê, né? E aí tem... Assim, cada um tem sua história ali, mas a gente também tem personagens reais da década de 60, né? Era Uma Vez Hollywood, se passa na década de 60. Então a gente tem a personagem aqui da atriz Sharon Tate. E o marido dela, aquele cineasta, o Roman Polanski. A gente tem a família Manson aqui, né? Quem conhece a história sabe que a família Manson, membros lá da família, mataram a Sharon Tate de maneira assim brutal. Ela e os amigos, ela grávida de 8 meses. Lá, eles fizeram um ataque. Era uma seita lá que seguiam o tal de Charles Manson, uma coisa louca. Isso não aparece no filme, aparece a seita, aparece o ataque deles assim lá, né, em Los Angeles, nos casos, mas eles não cometem este crime, né? Então assim, a gente tem uma realidade ali, a gente tem a ficção tangenciando a realidade, tem personagens fictícios, tem personagens reais e personagens fictícios, personagens reais não vivem a história real, não totalmente. E tem a ficção da própria ficção, né? O cinema falando do cinema. E aí eu fui ao cinema e vi Marighella, que é aquele filme do Wagner Moura com o Seu Jorge. Eu gostei bastante, não conhecia a história dele, eu gostei. E eu fiquei mais interessada ainda em ver Marighella depois que eu vi a entrevista do Wagner Moura no Roda Viva. Ele teve, acho que dia 1º de novembro, né? A primeira segunda-feira do mês tem a entrevista dele no Roda Viva, que eu gostei bastante. Ele fala do filme, ele fala do governo, né? A relação dele, posicionamento dele e tudo mais. Agora, outra coisa que eu andei fazendo, fiquei meio viciada assim, e é um vício que não recomendo, não gostei, é de um canal aqui do YouTube, da Jaqueline Guerreiro, né? E ela conta histórias de serial killer, de pessoas desaparecidas, assim, a maior parte dos Estados Unidos, mas assim, tem casos brasileiros e tal, num quadro que chama Quinta Misteriosa. Então, ela conta a história, por exemplo, do primeiro serial killer dos Estados Unidos, né? Então, ela pesquisa bastante os fatos, os casos que foram solucionados, que não foram solucionados. Ela traz muita coisa e eu acabei ficando com medo dos meus vizinhos até. Assim, são muitas histórias, eu fiquei vendo assim, um vídeo atrás do outro por dias e isso me impactou bastante, mas eu gosto, não é que eu não recomendo o canal dela, mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, eu não gosto dessas coisas de terror. Serial killer terror? Não, ela tava falando de realidade, né? São todos casos reais, mas a vida real também é assustadora, então eu fico bem impactada. Não tô querendo viver num conto de fadas, mas que não dá pra ter muito disso, né? Uma coisa atrás da outra. Eu fiquei, assim, qualquer batida na porta já me assustava, aquelas coisas. Eu não gosto de me sentir assim. E olha o que é interessante. Eu tinha acabado de ver o vídeo da Jaqueline contando a história da Sharon Tate, que foi assassinada lá pela família Manson.
E aí, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, eu vi o filme Era Uma Vez em Hollywood, que eu nem sabia que tinha a ver com a Sharon Tate, que tinha a história dela lá, a família Manson aparece lá. É aquilo que eu falei pra vocês de ficar construindo repertório. Uma coisa leva a outra, você vai construindo. Antes de ver esses 2 filmes, o vídeo da Jaqueline e o filme, eu já tinha ouvido falar? Já! Então, assim, era vago. Se me pedisse pra contar como morreu a Sharon Tate, eu não saberia, mas aí quando eu vi a história eu relembrei que eu já tinha visto alguma coisa e tal, né? Família Manson também ia só familiar, mas eu não saberia reproduzir nada sobre, construir nenhuma narrativa sobre essas 2 figuras, né? Do Charles Manson e da Sharon Tate, enfim. É aquilo que eu falei pra vocês já em outro vídeo, né? Uma coisa vai levando a outra, você vai conhecendo, vai construindo, tecendo conhecimento assim. Certo? Me digam o que vocês viram de interessante. Eu gosto quando vocês me recomendam coisas. Vocês estão me recomendando o filme para ver. Eu vou vendo, assim, na medida do possível. E aí eu comento aqui com vocês. Então, assim, o que vocês me sugerem de vídeo também? Porque eu fiz 2 vídeos respondendo perguntas de vocês. O que eu acho engraçado é que, assim, eu faço vídeo e aí no comentário desses vídeos, respondendo perguntas, vocês fazem mais perguntas. Aí eu tenho que responder um por um, porque eu não vou fazer o vídeo de novo, né? Não vou fazer mais um vídeo respondendo perguntas, pelo menos não assim tão imediatamente. Mas vocês podem me fazer sugestões de temas de vídeo que vocês querem saber, querem que eu faça, que na medida do possível eu atendo, tá bom? Obrigada, beijo.